94, né, aquele contexto de crises e de descrédito e enfraquecimento do Estado brasileiro, baixa capacidade de investimento do Estado brasileiro, e outra coisa, então, é assumir a herança bendita que o governo Fernando Henrique deixou para o seu sucessor. Obrigado, então, vamos às perguntas. Bom, professor, primeiro, aqui nós temos uma centena de perguntas. Aliás, eu queria agradecer muito aos internautas, os nossos companheiros militantes, que estão aí na sua casa, né, podendo ouvir essa palestra brilhante do professor Marcos Campagnoli. Aqui, professor, muita gente elogiando e perguntando, já que 3 fizeram a mesma pergunta, perguntando se podiam fazer download desse seu trabalho. Com certeza. Né? Então, aos internautas que perguntaram sobre isso, pelo trabalho que o professor fez, vocês podem fazer, nós vamos disponibilizar para download. Eu vou tentar sintetizar algumas delas para a gente começar aqui num bate-bola. O João Paulo Margarida e vários outros, mas aqui talvez eles tenham sintetizado. Uma das principais conquistas do governo Fernando Henrique foi a questão da estabilidade da moeda e o Plano Real. E aqui se pergunta o seguinte: bom, primeiro, a manutenção do Henrique Meirelles no Banco Central, a manutenção do Henrique Meirelles, se isso é um reconhecimento que o governo do PT não teria condição de melhorar o que já estava, né? E levanta o seguinte, a questão dos gastos públicos, né? Se isso pode comprometer a estabilidade e também a possibilidade de diminuir a taxa de juros, né? Se isso compromete a diminuição da taxa de juros e pode trazer a inflação. Perfeito. Bom, realmente, o Henrique Meirelles, né, um administrador, um executivo muito qualificado, a manutenção, o convite para que o Henrique Meirelles assumisse o Banco Central, se deve muito a que ele representava o quê? A manutenção dos fundamentos macroeconômicos, né? O regime de metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, todo esse conjunto de medidas que foram tomadas no bojo do Plano Real e que possibilitaram, então, a estabilização macroeconômica e criou as bases para o crescimento sustentado. Foi, eu creio que, uma medida acertada, né, do atual governo, manter os pressupostos, então, do Plano Real. É isso que tem possibilitado a governabilidade do atual governo e as taxas de crescimento que têm sido alcançadas. Agora, infelizmente, o atual governo tem elevado substancialmente os gastos públicos e principalmente devido ao aparelhamento da máquina de governo, né? Diferente do governo Fernando Henrique, que buscou a profissionalização da máquina, plano de carreiras, concurso público, o atual aparelhamento com lideranças sindicais que defendem mais interesses corporativos, o aumento substancial dos gastos públicos tem um efeito perverso na capacidade de investimento, né? Primeiro, a capacidade de investimento público que fica muito comprometida. Hoje, o governo federal investe muito menos que os governos municipais e os governos estaduais. Embora o governo da União fique com 60% dos recursos, os governos estaduais com 25%, os governos municipais com 15%, ou seja, 60% dos recursos da receita pública disponível fica com o governo da União investe menos que os estados e municípios, né? E para termos uma retomada do crescimento para valer, nós temos que ter uma taxa mais elevada de investimento. Agora, um outro efeito perverso que o gasto público do atual governo cria é também comprometer a capacidade de investimento do setor privado. Por quê? Para manter um gasto público elevado, precisa manter uma carga tributária elevada. Isso tira, então, recursos do setor privado que poderiam ser canalizados para investimento. E também a necessidade do governo se endividar para bancar esses gastos públicos faz com que a taxa de juros tenha que ficar sempre num patamar mais elevado. Hoje nós temos a segunda taxa de juros mais elevada do planeta, né? Primeiro é a China e segundo o Brasil, taxa de juros real, né? Então,
precisa realmente haver um esforço de redução do gasto público, do custeio da máquina governamental para possibilitar a retomada do investimento público e do investimento privado e termos, então, níveis mais expressivos de crescimento, que é fundamental para a geração de emprego e mais implementação de políticas públicas. Muito bem, professor. Bom, primeiro, nós queremos agradecer muito os elogios que estão sendo colocados aqui ao PSDB, a você, professor, e dizendo que esse material é um material que devia ser massificado, colocado principalmente para os companheiros do PSDB do Nordeste, para poder mostrar o feito do governo Fernando Henrique, que para nosso orgulho, o nosso governo, o governo do PSDB. E aqui o Daniel fala sobre a Vale, a privatização. Ele gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a privatização da Vale, né, os resultados disso, e hoje a tentativa do governo do PT de tentar reestatizar a Vale e o que poderia significar isso, né, com uma reestatização. Ou seja, como é que era a Vale antes, como é que é hoje e como é que ela poderia ficar caso ela fosse reestatizada. Não, a reestatização da Vale seria um grande equívoco, um imenso retrocesso, né? A Vale do Rio Doce, ela foi profissionalizada, ela aumentou seu padrão de competição, de competitividade, ela aumentou substancialmente o número de empregos, uma empresa que recolhe impostos, que aumentou o seu valor na Bolsa de Valores, tem tido um compromisso também com a responsabilidade socioambiental. A Vale hoje é uma das poucas empresas que adota o GRI, né, como padrão de disseminação de uma cultura socioambiental entre os funcionários da empresa, entre os seus stakeholders, fornecedores, clientes, acionistas. E então a Vale hoje ela também cumpre uma finalidade pública, não só na geração de empregos, no recolhimento de impostos, mas também na prática de uma cultura empresarial que vai na linha da responsabilidade socioambiental. Então não se justifica mexer na Vale e causar um retrocesso desse tamanho, né? O que se quer é partidarizar mesmo, e isso é inadmissível. Que bom. Aqui nós temos as pessoas elogiando até pelo seu conhecimento. Para quem conhece o Marcos, como nós conhecemos, sabemos do potencial e um quadro importante. E principalmente as pessoas que estão se inteirando agora, professor, dessas informações, né? Estão cumprimentando. E aqui a Maria Augusta fala sobre as agências reguladoras, né? Ela diz que houve uma distorção no papel e até pelo o clientelismo e a ocupação de cargos por parte do PT que houve sem uma qualificação técnica. Ela pergunta se as agências não podem desvirtuar a sua função. Não tenha dúvida, as agências reguladoras, elas foram criadas justamente nesse contexto da privatização, para garantir os contratos, que os contratos fossem cumpridos, garantir que a população tivesse acesso, em termos de custos, aos serviços e serviços com qualidade. As agências reguladoras, elas têm que ser constituídas por funcionários, por pessoas da mais alta qualificação técnica e devem ser muito bem remunerados, né? Imagina um advogado da Anatel enfrentando uma banca de uma dessas teles que existem por aí.